Peraí, gente, só um minuto. Vocês estão vendo? Aham, tô vendo. Tá. É... Peraí, deixa eu ocultar isso. Bom, hoje eu segui a recomendação que vocês fizeram para falar sobre a questão das privatizações, e principalmente das privatizações dos Correios, né? Então, para começar, eu queria saber o que que vocês pensam sobre privatizações, quando vocês escutam isso na televisão ou leem em algum lugar. O que que vocês acham que isso significa e o que que vocês pensam sobre isso? Então, quero começar perguntando para vocês. Eu acho que, pra mim, eu acho que privatização, quando, assim, tipo assim, eu não sou muito ligado, assim, mas eu acho que se eu escuto privatização, eu penso em talvez tornar algo mais difícil de acesso, né? Tipo, restringir o acesso para algumas pessoas, tornar algo mais privado. Eu sei que tem a ver com a questão da terceirização, né? Mas se eu fosse, tipo, pensar no geral, né? Quando você vai privatizar algo, você vai tirar o acesso de algumas pessoas, né? Não sei se seria mais ou menos isso. Mas por que que você acha que, então, o governo pensa nessa política de privatização se é uma coisa que restringe, sei lá, o acesso a muitas outras pessoas? Por que que você acha que isso é, sei lá, considerado como uma política pública? Porque, não sei, o governo não está pensando muito na população ultimamente, né? Então, pensa mais, sei lá, talvez seja uma forma deles ganhar dinheiro com isso, não sei. Posso dar uma opinião? Respondendo o Sim. que você perguntou? Eu acho que Pode dizer o seu privatização. nome só, porque eu não estou te vendo? Oi, sou Ivan, sou professor de artes. Como é o seu nome? Ivan, Ah, tá. Bom, sou pode professor de falar. artes. É, digamos assim, a minha visão sobre a privatização é como se quisessem acabar com o funcionarismo público, né? Uhum. Que a gente está vendo cada vez mais difícil ter os próprios concursos, né? Estão fazendo muita contratação de empresa, tudo isso. E, bom, eu tô com o cu na mão porque minha mãe é funcionária pública. Uhum. E aí, com toda essa pandemia, ela tá correndo o risco de ser mandada embora, sendo que no Ela trabalha contrato onde? ela trabalha na vigilância sanitária, digamos assim, só que é mais um setor Uhum. administrativo. Então é uma área da saúde. Então ela continua trabalhando Sim. e pode ser mandada embora. Sendo que no contrato ela é concursada e não poderia. Mas a Ela chegada de tá. muita, a chegada de muita privatização, ela tá correndo um risco aí. Uhum. Então eu vejo privatização como o fim do funcionarismo público, quer dizer, você não vai ter segurança nenhuma, do mesmo jeito que você muitas vezes não tem nas empresas a segurança que você teria trabalhando em serviços públicos, né, Uhum. porque a empresa pode te mandar embora do nada. Às vezes você pode receber um bônus por isso ou não, mas, enfim. E no Estado isso não acontece. No Sim. Estado, prefeitura, tudo isso. Essa é um pouco minha visão. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu, Matheus, Matheus. eu sempre acho que privatização, achava, né? Eu acho isso aí, é um meio de privatizar aquilo que já é nosso, um meio nacional, uma empresa nacional, no caso, e tirar a Uhum. nossa autonomia, né? Tipo, a gente já não tem muitas empresas nacionais porque privatizam, ao longo da história, privatizaram várias coisas que eram nossas, no caso, né? Então, Uhum. se vão privatizando, a gente não vai ter uma identidade nacional, né? Nem nada do tipo. E uma segurança também, né? De que a gente vai ter esse serviço para todo mundo. Eu acho que esse é um ponto Sim, exatamente. bem importante. Mas alguém quer falar alguma coisa?
Eu posso falar, sou Claro, Luper. claro. Então, então, para mim, a questão da privatização é deixar que o mercado, sabe, decida sobre nossos direitos, né, sobre o acesso aos direitos básicos, né, Uhum. além de debilitar mais ainda a presença do Estado, né, favorecendo as grandes indústrias, favorecendo a lobbies já falados, conversados anteriormente, né? Então, tem muito a ver com a questão do capitalismo, tem muito a ver com essa política pesada, podemos falar, de tirar a imagem do Estado que precisa garantir os direitos das pessoas, sobretudo para as pessoas em situações mais vulneráveis, para deixar que os empresários escolham, sabe? Quem vive e quem morre. Finalmente é isso, né? Uhum. Sim. Bom, então acho que todo mundo tem uma mesma visão aqui, né, da questão das privatizações. Não sei se mais alguém quer falar ou se eu posso continuar. Mas privatizações. Ó, qualquer coisa vocês podem me interromper, tá, gente? Então, esse daqui é só um conceito, né, teórico, assim. É o processo de venda de uma empresa ou instituição do setor público, ou seja, que integra o patrimônio do Estado para o setor privado, geralmente por meio de leilões públicos. Só que também tem outras formas de privatizar, né? Tem a questão que é muito comum no Brasil de acontecer, por exemplo, né? Que são as empresas estatais, que elas têm muitas ações no mercado acionário, e aí acaba se tornando sócio minoritário, né? Porque acaba vendendo muitas ações e aí, tipo, fica muito mais privado do que público. É tipo a Petrobras? Oi? É tipo a Petrobras? Isso, exatamente. A Petrobras tem vários braços que são privatizados, né? Tipo, vários que não é totalmente público. E, enfim, aí aqui eu tô falando isso também, né? No Brasil, o processo de desestatização, que é a mesma coisa que privatização, consistiu principalmente em tornar o Estado um sócio minoritário, pois grande parte das empresas já eram de capital aberto e negociadas em bolsa de valores, e o Estado brasileiro, através do BNDES, manteve concessões à iniciativa privada. E as privatizações no Brasil, elas se iniciaram na década de 80, a partir da Comissão Especial de Privatizações, ou seja, na época da ditadura militar. Anterior a isso, eram criadas muitas empresas estatais, né? Porque a gente estava num período que o Brasil estava se desenvolvendo, a indústria estava ficando mais forte, a gente estava exportando mais, e aí as empresas estatais tinham um grande peso na economia do Brasil. E aí, com a ditadura militar, as coisas começaram a se modificar. E aí, depois veio também o governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Que tiveram várias outras privatizações bem relevantes, assim. E atualmente, agora com a agenda do Paulo Guedes, ele também pretende, mas não, mas de uma forma muito estranha também, porque não tem tanta garantia de que isso vai acontecer, mas ele pretende também privatizar muitas outras empresas, né? E aí aqui eu trouxe algumas diferenças, porque tem privatização, tem concessão e tem terceirização. Vocês têm noção da diferença entre essas três coisas? Porque o Olin até comentou sobre terceirização, né? Então, realmente são três coisas que conversam muito entre si, mas que são diferentes. Vocês têm noção da diferença disso? Já ouviram falar em alguma coisa relacionada à concessão, à terceirização? Terceirização, não vi já. Eita, Terceirização é a contratação da empresa, mas ainda assim é uma obra do Estado, não é? qual? Terceirização? É a terceirização. A concessão também, na verdade. É que, tipo assim, por exemplo, se você tem. Você pega pessoas que não fazem parte da sua empresa, da sua sociedade, você contrata uma empresa de fora para poder fazer um trabalho que você não quer fazer na sua empresa. Então, tipo, você está terceirizando esse trabalho para uma empresa de fora vir fazer isso para você e você vai pagar uma quantia para ela, referente a esse serviço. Sim. E concessão?
concessão, nunca ouvi falar. Também nunca escutei. Então, Então, oi? então, a concessão, mas já está no slide, né? Mas a concessão é tipo, eu sou o Estado, né? E eu deixo Uhum. em concessão, sei lá, por 50 anos, né? Ao metrô de São Paulo, por exemplo, para, como que se chama? Esqueci o nome da quem fez a linha Lilás, né? Por exemplo, que eles têm Uhum. a Uhum. concessão e os lucros vão ir para eles durante 50 anos. Após isso, passa a fazer parte do Estado, né? Sim. A concessão ela é uma parceria, né, público-privado, que na verdade é quando o governo não quer pegar essa responsabilidade para administrar e manter e tudo mais. Por exemplo, um exemplo muito comum de concessão é a questão rodoviária, né, os pedágios e tudo mais. Isso fica a cargo de uma empresa privada, mas é de responsabilidade, na verdade, do governo federal, né? Então, ele abre uma concessão para uma empresa, e aí essa empresa fica responsável pela receita dos pedágios e tudo mais, para manter a estrada funcionando bem, né? Sem buraco, enfim, fazendo as obras necessárias e tudo mais. Só que todas as decisões, elas passam pelo governo, entendeu? Então, eles têm que aprovar. Então, por exemplo, vai começar uma obra, o governo tem que falar se sim ou se não, enfim. Então, na verdade, é do governo federal, mas que ele abre uma concessão para uma empresa administrar. E a terceirização, na verdade, ela é só um braço, né? Um braço da empresa, da instituição pública, e que também não é feita por funcionários públicos. Por exemplo, a universidade pública, né? Em geral, o bandejão, né, que tem nas universidades, eles são terceirizados. Não são funcionários públicos contratados pela universidade que fazem a comida, enfim. É, na verdade, uma empresa contratada para fazer a comida, sabe? Assim como de limpeza também, os funcionários da limpeza das universidades, de todas as empresas e instituições, basicamente, são terceirizados. Entenderam? Uhum. Professora, essas pessoas da terceirização, eles têm os mesmos direitos que as pessoas que são contratadas diretamente pela empresa? Tipo, eles têm essa Pela empresa licença? pública? Isso, Não, não, não. não. Ela não tem muita garantia, não. Tanto que, sei lá, se for demitido de uma hora para outra, vai ser. E, por exemplo, a universidade, né? O exemplo da universidade, por exemplo. A universidade não tem nenhuma responsabilidade sobre esse trabalhador, entendeu? Então, na verdade, ele vai ser demitido de uma hora para outra e é isso, vai ser substituído por outro e tudo mais. Então, é uma forma de precarização também do trabalho. Então, por isso que isso também é um problema, sabe? O que eu tenho um exemplo que acontece muito, e eu até tenho coisa para falar disso, é como você vai falar de banco público, né? Caixa Econômica Banco do Brasil. Uhum, E aí, quando você vai, o atendimento desses bancos, né? Se você vai trabalhar numa agência ou dentro da central de processamento do banco, você tem que ser concursado, né? uhum, Então você geralmente é uma setembro você faz o concurso para você ter a posse da vaga. Só que a maioria, sim, assim, se eu for pegar a quantidade de produtos que esses bancos fornecem para as pessoas, cada produto precisa ter um atendimento para o cliente. Então você gera milhares de empregos de atendimento ao cliente, de empresas terceirizadas, né? isso. Então, empresas de telemarketing no Brasil inteiro. Se você pega, por exemplo, vamos supor que o saque pessoal fica em São Paulo, jurídica é no Rio, cobrança em Mato Grosso, outra no Uhum, Nordeste. Então não é nada centralizado e, tipo, dessa pandemia, eu não trabalho no Banco do Brasil, trabalho para outro banco privado, mas, tipo, eles
fazem assim e você tá fora da empresa, assim, sabe? Tipo, Uhum. tchau, assim. Então é muito. E tirando que o salário é infinitamente vezes menor, né? A Sim, pessoa trabalha aí 9 horas por dia, 8 horas por dia, segunda a sexta, segunda a sábado, às vezes 6 horas por dia, e ganha um salário mínimo sempre. Na maioria das vezes. Nunca passa de um salário mínimo e meio, né? Nunca cheguei a ver mais do que isso. sim. E também essa questão dos funcionários, né? O, eu esqueci o nome dele, mas é o professor de arte que falou do funcionarismo público, né? Na verdade, É, eu mesmo. então, uma coisa que é interessante de pensar, assim, né? Que na verdade, funcionário público, as pessoas ficam falando que, ah, não, sei lá, é mamata, não sei o quê, não, não. Mas na verdade, primeiro, né? Tem assegurado os direitos, né? Tipo assim, você não vai ser demitido de uma hora para outra. Sim, Mas também tem era isso uma que eu outra falei que questão. Oi? era isso que eu falei que assim, era isso que eu falei que o funcionário público, ele tem o emprego que seria no caso onde ele tem todos os direitos que todo mundo deveria ter nas Sim, empresas privadas, né? Que ele tem toda a segurança para trabalhar lá. E é muito bom para as empresas e para o Estado acabar com o funcionarismo público porque ele deixa de dar direito para a população. sim. Fica mais barato, né? É, fica super mais barato, já que é o caso que o Oli falou, que o cara é contratado pela empresa, trabalha feito um escravo e não tem direito a nada. E pode ser Sim, mandado embora de uma hora para outra. Isso não sim. acontece no Estado porque tem todos os direitos. E também tem uma outra questão que eu acho interessante também de pensar, que é a questão política mesmo, né? Porque se entra, por exemplo, um Bolsonaro, né? Da vida, assim. E ele, sei lá, simplesmente não vai com a cara de alguém que trabalha numa empresa estatal, sabe? Ele pode demitir só porque, sei lá, é de esquerda, né? Ou, sei lá, entendeu? Então, a questão do funcionário público ter essa garantia também é uma questão política, né? Porque isso garante que não vai ser uma coisa ideológica, não vai, sei lá, fazer um aparelhamento, né, das empresas só com quem pensa igual ao presidente, ao não sei o quê. Obviamente existem as indicações, né? Mas não vai mudar todo o quadro de funcionários por causa disso. Então, acho que isso também é interessante de pensar, porque as empresas públicas acabam fazendo parte da política, né? Então, não é totalmente isenta, né, desse tipo de ideologia, enfim. É, eu também penso que é assim, né? Que o funcionário público ele é visto como estudante de federal ou da USP, digamos assim. Uhum, Porque falam que o estudante de federal e da USP é mamata, né? Do mesmo jeito que falam do funcionarismo público, uhum. que é um bando de nóia, um bando de vagabundo, que não sei o que, não sei o que lá, né? Balbúrdia. Tem essa crença, né? Estão alimentando essas fake news a fim de acabar com a fim de acabar com o Estado e, Uhum, né? A gente sabe que não é isso. Se a sim, gente não acredita que pelo menos assim, a gente da nossa geração, né, que sabe que o estudante da Federal não é vagabundo, ainda tem gente que pensa que o funcionário público é vagabundo, porque sim, isso é que uma não crença faz que vem nada. alimentada há muito tempo. E Sim. mesmo assim, a gente tem serviços, pelo menos assim, o que eu vejo em São Paulo, que são do estado, que, mano, eu não consigo pensar numa empresa que consiga fazer. Por exemplo, a Sabesp, Uhum, que a gente tem água potável na pia, que dá pra beber. sim. E ela tá. E, inclusive, eu coloquei ela aqui no slide porque ela tá prestes a ser privatizada, né? É, e eu tenho muito medo disso, porque, né, vamos viver de galão? Não dá. Exato. Pegar água Exatamente. do Tietê, gente, ferver. Aqui no Rio tem a SEDAI, né? Não sei se vocês ficaram sabendo que no começo do ano teve uma questão absurda que tinha, sei lá, cocô na água. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Não fiquei sabendo. Pois é, e aí a gente ficou realmente, sei lá, mais de um mês não podendo consumir água, assim, a água que sai do filtro, enfim, não dava pra gente consumir. Então a gente tinha que ficar comprando galão de água, comprando garrafa de água mineral, assim, foi uma coisa Acho que é assim bizarra. mesmo aqui. Que É assim mesmo aqui no Rio. é o quê?
Foi assim mesmo aqui no Rio. Aqui em casa também foi assim. Que a gente tinha que comprar galões e galões de água. Porque a água tava Você é horrível. do Rio? Aham. Ah, então também. É, tava com gosto de terra, assim, foi bem bizarro aquilo ali. Nossa, era horrível. E, e a SEDAI, ela ainda é estatal, né? Mas ela tá em processo de privatização há um tempo já. E, e aí tá, sei lá, sendo totalmente sucateada, né? Ah, é porque Então, É, ia é comprar bem no comum começo isso. do ano, né? Mas aí aconteceu esse negócio, aí ela parou de tentar flertar com a SEDAI, mas agora depois uhum, voltou, né? O que é sim, horrível, né? Porque a gente vai ter que começar a pagar o que devia ser dado, né? sim. Eu não sei se vocês, professora, não sei se você já viu. É um tipo de documentário que tem. é, eu acho que é Milton Nascimento. Não sei, Qual é o um nome? intelectual. Acho que Milton Nascimento. É que eu nunca lembro se é Milton Nascimento ou Milton dos Aham, Santos. Que ele é um intelectual, né? Um estudioso, no qual mostra, nesse documentário, o processo de privatização da água onde é que foi? Acho que foi na Bolívia, no qual teve todo uma guerra civil por conta disso, porque aconteceu isso. Eles tinham uma empresa uhum. estatal que fornecia água a um preço tal, teve a privatização, a água triplicou o preço e a qualidade era bem menor. E você não recebia se você não pagasse. Não pagasse. Teve todo um processo de guerra civil mesmo lá. Você consegue ver o nome desse documentário? Porque eu não conheço. Não. Eu vou procurar aqui, eu já mando aqui. Tá, beleza. Aqui em São Paulo, teve esse negócio da água também, quando teve a seca. Uhum. E ficou péssimo, a água saiu meio marrom, branca da torneira, você não podia beber. Sim. Mas tem uma questão, eu acho que é em São Paulo, mais ali no próximo, tipo, pro lado de Taubaté, assim, DD12, tipo, litoral norte, e também no Uhum. Espírito Santo, que já tem o serviço de, acho que a eletricidade, que já é privatizado totalmente, que é uma Uhum. empresa chama EDP, Energias de Portugal, uma empresa portuguesa, aí fizeram uma sede em São Paulo, e aí privatizaram, tipo assim, várias cidades, assim, tipo, muitas cidades do Brasil, do Brasil não, de São Paulo, e lá do Espírito Santo ele já não funciona mais com a Enel, né, que tá sendo de nível Brasil, que eu, que eu acho, né, que pelo menos que antes era Eletropaulo em São Paulo, aí tinha outras Uhum. cidades, mas aí algumas foram para Enel, né, eu acho que no Rio ainda é Light, né, mas eu não sei se a Light É light. é da Enel também, mas eu sei que aqui antes era a EF Eletropaulo, quer dizer, era Light, aí virou Eletropaulo, aí agora é a Enel, né, que ainda é público. Uhum. Mas tem algumas cidades que elas são privatizadas, inclusive lá onde eu trabalho é muita central da EDP, tipo, para qualquer coisa, assim, sabe? Tem um prédio, eles compraram um prédio da empresa de telemarketing para fazer só a central da EDP. Assim, tipo, Caramba. privatizaram real. A empresa privatizou e ainda privatizou o outro serviço que é privatizado. Uhum. Bizarro. E aí, falando da agenda do governo Bolsonaro, né? Agora, e essa agenda é a agenda mais recente, que ele, não me lembro agora, mas que o Paulo Guedes apresentou, acho que em agosto, uma coisa assim, é recente. Então, falando da privatização do Porto de Santos, dos Correios, e PPSA, que é responsável pelos contratos do pré-sal. E também teve a questão do marco do saneamento. Então, também está aí na mira, né, a privatização da Sapesp e da SEDAI. E aí aqui foi uma declaração que o Bolsonaro fez recentemente, falando que o Banco do Brasil, Caixa Econômica e a Casa da Moeda não serão privatizadas no governo dele. Então, pelo menos essas três empresas, ele não cogita Mas aí, privatizar. mas aí o banco, no caso, ele faz terceirização também, né? Não é uma coisa. Não seria uma. Como é que eu vou dizer? Ter telhado de banco. Tipo, não precisa privatizar. Se privatizar, é só privatizar quem está na agência só. Porque acho que se você for parar para pensar, só a agência funciona como
tipo, público, assim, sabe? Tipo, pelo menos no Banco do É, Brasil, a maioria das coisas que eles fazem lá é tudo, tipo, empresa, tipo, uma empresa para atender, outra empresa para tratar de assunto de sim, empréstimo com o cliente, outra empresa para tentar. Eles trabalham, tipo, relacionamento do cliente da agência é público e, tipo, a administração do banco, essas coisas é público, mas o resto, eles tudo contratam outras empresas para fazer. sim. Na questão do funcionamento das empresas, sim. Mas na questão também do objetivo das empresas, porque quando a empresa é estatal, o objetivo é diferente, né? O objetivo é realmente atender a população. Então, a gente ter bancos públicos, mesmo que majoritariamente não seja tão público assim, né? Tenha muita influência de empresas privadas, também garantem interesses públicos. Então, por exemplo, a Caixa Econômica atualmente, né, é o que está dando auxílio emergencial para as pessoas. Então, assim, tem essa importância para a população em geral, né? Então, por exemplo, na lotérica, sabe? A lotérica é da Caixa Econômica. E aí tem vários lugares. Então, às vezes, a pessoa não tem como ir num banco mesmo, mas vai numa lotérica, enfim. Então, é um banco que está presente em todos os lugares, assim, né? E muito mais do que outros bancos, assim, bancos privados. E Nesses momentos, né, de pandemia, crise e tal, que a gente está vendo um pouco da importância da empresa não isso, ser privatizada, que sim, tem o objetivo de ajudar a população e não ganhar dinheiro, embora tenha lá suas controvérsias. sim, tem lucros e toda a questão da terceirização, né? Mas mesmo assim tem um objetivo público por trás que realmente a gente não pode abrir mão, né? E a Casa da Moeda, que é a que realmente emite moeda, né? Então, pelo menos isso, né? Porque teve até acho que foi ano passado que o Paulo Guedes estava querendo privatizar a Casa da Moeda também. E Existe aí isso em eu. algum país? Existe, mas eu não tô lembrada aonde que existe isso. Mas assim, são países muito menores que o Brasil, entendeu? Não seria uma ideia nem a ser cogitada. Hã? Não seria uma ideia que chegaria a ser cogitada nos países grandes, digamos Eu assim. acho que não, porque isso daí tira muito a soberania do país também, né? A autonomia. É muito, sei lá, para mim é muito estranho pensar na moeda sendo emitida por um órgão privado, né? Eu, Eu acho eu, que. eu não entendo, porque como, tipo, é exatamente o que você falou. Como a gente ia ganhar com alguma coisa dessa? Ou não ia Então, ser nada fazendo A nada. gente nada, no caso. Exatamente. Aí não faz exato, sentido. Aí não faz sentido. exato. A gente acaba pagando mesmo, mas eu acho que o ponto defendido para a privatização de modo geral, né, é a questão da eficiência e a questão de que vai ser mais barato para o governo. Então, Mas mesmo que fosse então, mais barato para o governo, não seria barato para a gente, porque não iam diminuir o imposto por isso. não, mas isso daí o governo tá nem aí para isso. Eu dei, Então, eu fui dar uma Então, pesquisada aqui e eu vi que o Uruguai e o Paraguai, aqui na América do Sul, eles importam o dinheiro deles da Inglaterra. sim, isso. Então a Eu Inglaterra lembro que eu tinha pesquisado isso quando o Paulo Guedes começou a falar é sobre isso. loucura, Eu fui pesquisar e eu fiquei, gente, como assim? muito louco. Muito louco. Então, e aí aqui a privatizações dos Correios. Eu achei muito interessante, né? E a gente pode pensar um pouco junto, que existem algumas empresas interessadas em comprar os Correios. E essas empresas são a Magazine Luiza, a Amazon, a FedEx e a DHL. FedEx e DHL são duas grandes multinacionais como é que se diz? Ai, de entrega, né? Serviço de entrega. De, a, transportadora. a Transportadora. existência dessas empresas querendo comprar os Correios já mostra que
Não é aquele argumento que o pessoal fala para defender a privatização dos Correios, dizendo que eles têm o monopólio de tudo. Uhum. Sim. Mas assim, essas duas últimas são transportadoras, a Amazon é tipo, tá querendo acabar com tudo, né? Enfim, ser monopólio realmente de muitas coisas, inclusive a questão das livrarias e tal. E a Magazine Luiza também, né? Então, eu acho interessante a gente parar para pensar por que que essas empresas teriam interesse em comprar os Correios, né? Porque para elas, realmente, ter o monopólio dos Correios, digamos assim, né? Faz com que elas tenham um custo muito menor e consigam ter mais clientes, né? Mas é muito louco, assim, na minha visão. Não sei para vocês, o que que vocês acham disso? Eu já vi umas comparações de como essas empresas, por exemplo, o FedEx, né, que geralmente tem entrega, você compra coisa principalmente internacional, vem pela FedEx às vezes, né? Que vem Uhum, jogada, amassada e tipo, e já vi também que vi uma foto assim que o pessoal tem a embalagem da FedEx, só que eles já colam os correios, uma coisa dos correios em cima, assim, sabe? Ao uhum, mesmo tempo que foi entregue pela FedEx, né? Mas assim, eu nunca tive problema com os correios. Já vi tem gente que falou que entrega super bem. Tipo, pelo prazo que eles dão para você fazer quando você vai num correio, tipo, eles falam, para SEDEX, eles têm várias coisas de entregar até o próximo dia, até 10 da manhã, uhum. o próximo dia, né? São, óbvio que não é barato, né? Dependendo do que você for fazer, mas eu não tenho que reclamar, eu sempre recebi coisas inteiras, nunca recebi nada quebrado, e eu já tem gente que já recebeu essas coisas de FedEx, até empresa privada, assim, tipo o Adlog, que tem muito no Brasil, só que Uhum, uhum. tudo amassado as caixas, aí vem coisa danificada, aí depois é mó. Eu fico com medo porque, tipo, é mais uma dor de cabeça, entendeu? Tipo, Sim. para as pessoas que estão E é consumindo. um serviço, assim, que comparativamente a essas empresas privadas, isso é mais barato também, né? E tem uma cobertura no Brasil inteiro, sabe? E eu acho que, inclusive, eu não sei se eu botei aqui, acho que não, mas que o presidente dos Correios, que é esse general Floriano Peixoto aqui, ele falou essa frase aqui: o caminho da desestatização é o mais indicado, pois ali a estrutura já existente a expertise do mercado, desonerando o Estado de uma função que não é mais tipicamente pública. Então, ele também está defendendo a privatização dos Correios, assim, obviamente. E ele falou nessa mesma matéria que eu peguei essa fala dele, ele falou que, cara, os Correios realmente não tem nenhuma outra empresa que faça o que ele faz, assim, porque realmente tem uma cobertura do Brasil inteiro e chega a vários lugares que possivelmente, né, não vai continuar dessa forma se for privatizado, porque não sei se é exatamente do interesse dessas grandes empresas, né, que querem comprar Correios de chegar, sei lá, no interior do interior, entendeu? Então, realmente é muito complicado. Mas. E assim, tem toda uma discussão que está acontecendo porque os Correios, tipo, têm o lucro que gera é muito alto, então não dá para entender muito bem por que que está querendo privatizar, sabe? Porque funciona e gera bastante receita, assim, para o governo. Só que aí a justificativa, né, é a expansão da qualidade da infraestrutura e a melhoria dos serviços a partir da ampliação dos investimentos. E aí a privatização dos Correios também, né, tem gerado greve dos trabalhadores. Não só por isso, obviamente, mas esse é um dos motivos da greve desde agosto. Então está há um mês tendo greve dos trabalhadores dos Correios contra a privatização, mas também contra a retirada de vários direitos que estão querendo tirar deles agora. E aí tem uma questão da licença maternidade, tem uma questão de umas outras coisas que eles recebiam e que estão querendo tirar, né? Em questão de
de direitos mesmo. E aí teve uma adesão de 70% dos funcionários. Então, é uma greve que está sendo bem forte, assim. Tanto que, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, está bem difícil de receber coisa dos Correios por causa da greve. Não sei como é que tá aí em São Paulo. Mas aí isso também acaba fortalecendo o argumento da privatização, né? Tipo, Mas eles estão tirando os direitos dos funcionários lá e espera que não vai ter greve, vira tudo um argumento para privatizar, sim, sendo que vai virar uma empresa privada comum, onde o trabalhador não tem direito nenhum. sim. Grande merda. Desculpa o palavreado. Sim, mas acontece que nas empresas privadas você não pode fazer greve, né? Então, na verdade, É, muito, é bem isso não interessante. afeta o serviço, né? Porque aí eles falam assim, como eles podem fazer greve, isso está afetando o serviço, né? Está atrasando as encomendas, está atrasando não sei o que lá, e isso significa que tem uma ineficiência, né, na prestação de serviços dessa empresa estatal. Então acaba que realmente é um paradoxo, né? Mas tudo acaba sendo um argumento. E dá-lhe sindicato. É Sim, como se fosse um absurdo eles reivindicarem direitos que são deles, né? sim. Eu E não sei, saírem como vilões também, né? eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas vocês acham que sindicato, tipo, esse negócio de sindicato funciona? Porque, assim, não pode ter greve, né? Então, pelo menos lá onde eu trabalho, que é a Sintetel, que é o Sindicato dos Operadores de Telemarketing, eles sempre têm banner fazendo propaganda. E o que eu acho muito louco é que nunca é tipo uma propaganda de tipo assim, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. É sempre tipo assim, vem aproveitar nossa casa na Praia Grande. Certificado para ir para o recanto em Mongaguá. Entendeu? Era tipo, mano, é muito louco, porque quando eu tava fazendo treinamento para mudar de produto, eles foram até o Justifique de treinamento, deram uma palestra falando: porque somos não sei o que lá, não sei o que lá. Se você quiser aderir, aí desconta, acho que é R$ 30 no seu Olerite, né? Na sua folha de pagamento. Aí ninguém foi. E aí a gente só via esse tipo de propaganda, eles não tinham. Nunca foi ninguém chegar na gente e falar o que estava fazendo, ou dar uma palestra sobre o que estava acontecendo. Só naquele dia mesmo que foram tentar tipo, vender o produto pra gente. Tem um cara que fica sentado numa mesa sem fazer nada do sindicato, assim, tipo, eu não sei como é que funciona nos outros lugares, né? Mas. E aí, esse ano, no começo, na verdade, no fim do ano passado, todo mundo que não queria que o sindicato tipo, começasse a cobrar da sua folha de pagamento no ano, tinha que escrever 3 cartas a punho, tipo, de Caramba! fit, assinar as 3, tinha que ir até o centro, no prédio do sindicato, e entregar as cartas carimbadas com a sua carta de trabalho para se registrar. Mano, tipo, burocracia demais. Sim. Porque para facilitar a vida do trabalhador, você fica fazendo essas coisas, eu fiquei chocado. Aí lá vai eu, nossa, minha mandou, porque você tem que escrever 3 cartas gigantes. Fernandes, aí trabalha, aí você bota seus documentos, aí escreve o que você não quer. Aí tem que escrever com letra bonitinha, escrever rasurada. A minha amiga falou que eles não aceitaram as cartas. Até Caramba. de novo. Nossa, tem que ser escrito mesmo? Escrito, não pode ser digital, tem que ser escrito de caneta Gente, preta. Não pode ser caneta azul, não pode ser vermelha, colorida lápis, tem que ser caneta preta, escrito à mão e assinado as 3 folhas. bizarro. E o pior é que você chega lá, ele olha pra sua cara, carimba as 3 folhas, anota o número do seu negócio e você vai embora. Tipo isso. Fico chocado. Não tem nenhum computador para registrar. Ela anota num papel, numa agendinha. Ela fica com uma folha, e você leva 2 folhas embora. E é isso. Triste. É triste, exatamente. Porque o sindicato, cara, tinha, teoricamente, né, tem um papel muito importante para os trabalhadores, para a classe trabalhadora, sabe? E, e é isso, assim, tá perdendo totalmente o poder político, né? E tá se tornando, sei lá, um
Final das não contas, sei. Clube de férias. final das contas é a precarização do trabalho geral, né? Uhum, Para que não tenha mais uma idealização de um trabalho onde você exerça sua função e tenha seus direitos e sua remuneração justa. Não vai ter mais uhum. isso. E é, é isso. Todo mundo quer um atendimento bom, mas ninguém quer pagar por ele. Exatamente. Ah, eu acho que é isso que eu ia falar. Essa das privatizações de Correia, né? Então, e aí nenhum outro lugar com a dimensão do Brasil, né, ou seja, um país grande, tem os Correios privatizados. Tipo, não existe. Então, Canadá, Rússia, Estados Unidos, até os Estados Unidos, tem os Correios estatais. E aí tem alguns outros países, como a Alemanha, Portugal e Argentina, que têm privatizado, mas tanto Portugal quanto a Argentina estão revendo isso, assim, porque realmente não funcionou essa privatização. E aí eles estão pensando em voltar atrás, né? A Alemanha que é o único que deu certo e que continua privatizado. Mas a Alemanha é outro planeta, mano. Exatamente, não tem como a gente comparar, né? Da Europa, Alemanha, vocês querem achar. Também o tamanho da Alemanha pro Brasil, né? Acho que São Paulo agora. Sim, exatamente. Exatamente. E aí aqui eu coloquei ó, que os Correios registraram um faturamento de 19 bilhões de reais com um lucro líquido de 102,1 bilhões de reais no ano passado. Então, realmente é uma empresa que gera bastante lucro, né? E aí aqui são os links que eu consultei para trazer essas informações. Que aí eu vou colocar lá no. Ai, meu Deus, isso. Esqueci as palavras. O Vou Correios voltar aqui. gera tanto lucro, mas não paga o funcionário. É igual qualquer empresa. Peraí. Mas eu até achei que ia ser mais, porque 19 bilhões para 100 milhões de lucro, eu achei que ia ser mais, porque se você pegar 100 milhões, é tipo, Ih, sei lá, gente, eu travei, foi mal. acho que é 1% do valor que eles têm é lucro, tipo, de faturamento, 1% é lucro, mais ou menos. Porque se você pegar 100 milhões de 19 bilhões, dá mais ou menos 1%, né? Tipo, eu jurava que ia ter como, sei lá, do faturamento, tipo, sei lá, 10% é lucro da empresa, sabe? Uhum. Jurava que ia ser mais, mas assim, é muita grana. Não sabia que era 19 bilhões. Sim, 19 bilhões. Bom, Mas eu não ouvi, alguém falou, mas eu não ouvi porque travou meu computador aqui eu acho que quando foi isso. o Ivan que falou, eu acho. Eu falei, com tudo isso de lucro, o Correio simplesmente não paga o funcionário. Pois é. Porque eu acho, sinceramente, eu acho que o que está acontecendo é realmente um sucateamento do, Assim do como de qualquer serviço, coisa, né? Que seja isso, pública. para justificar a Faculdade, privatização. escola, SUS. Isso, Sucateia tudo para falar que tudo é um lixo para contratar empresa privada que vai acabar com os direitos de todo mundo. isso, E exatamente. voltamos à mão de obra escrava. E vai trazer um preço Exato. horrível também, né? Porque não vai ter condição, a trabalhadora não vai estar, tipo, às vezes tem umas empresas, tem um documentário, quer dizer, não é documentário, é uma entrevista que tem um cara que ele dá, muito antigo isso. É um cara que ele dá numa entrevista no Jô Soares, e aí ele fala assim que as empresas chegam para esse cara, né, que ele é administrador, né, já trabalhou com empresa lá fora, e chegam para contratar ele para dar palestra para motivar os funcionários na empresa, né? Aí ele Uhum. falou que às vezes ele chega na empresa e ele bota o nariz de palhaço e começa a fazer piada. Porque não tem isso de você contratar alguém para motivar os funcionários. A empresa tem que fornecer Sim, as condições necessárias para que o funcionário pense, porra, estou trabalhando num lugar legal. Entendeu? Tipo, estou não tipo, porra, nossa, que chato, não sei o quê. Ah, você não tá gostando de trabalhar aqui? Calma aí, vamos chamar o fulano ali para dar uma palestra para ver se você gosta de trabalhar aqui depois de ouvir a palestra dele. Tipo, velho, não faz sentido. Entendeu? Não faz é. sentido. Nossa, é muito legal. Depois você procura. É Luiz.
Luiz É um Marinho. documentário? Não, é uma entrevista de 3 partes. Tem acho que 8 minutos cada parte. Tem no YouTube. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Luiz Marins Jô Soares. Deixa eu ver, acho que é isso. Não é. Ah, gente, falando em documentário, eu vi um documentário que não é exatamente. Vou Não mandar sei se é exatamente um documentário também, não, mas que fala sobre a questão do iFood, desses aplicativos de entrega. E aí, sobre como é que o trabalho é totalmente, assim, precarizado. Eu vou procurar e vou mandar para vocês também. Não tem a ver com privatização, não, mas Seria, tem a seria ver muito com. extremo eu pensar que Correios viraria um iFood na Eu questão acho que dos viraria. trabalhadores? Porque imagina, tem tanta empresa hoje que tem isso, você vê, tem várias empresas, log, já de log, que você se cadastra como um entregador para você trabalhar para eles. Tem tanta empresa que funciona assim hoje. Não sei. Talvez, hein? Eu acho que não vai ser um cadastramento, vai ser tipo assim, olha, você vai trabalhar pra gente, mas aí você vai ganhar, sei lá, um salário mínimo mais o quanto de entrega que você fizer. Mas se Tipo, você acontecer alguma coisa, você não tem direito nenhum. tipo, Sim. isso, entendeu? Tipo, vou te contratar. Eu acho assim que infelizmente isso tem sido uma tendência, né, no mercado de trabalho. Eu mandei o link De, da entrevista, depois se quiser dar uma olhada. de você ser chefe de si mesmo, né? Só que na verdade Eles você está passam trabalhando. todo mundo passa uma ideia de empreendedorismo, só que a gente tá vendo que agora numa crise, todo mundo que é empreendedor se fudeu. Seja qual Sim. for o tamanho da empresa, seja qual for o ramo dela, que A pessoa fala, eu sou autônomo. Mas você é autônomo, você tá na merda, né? é. Nossa, é autônomo. Você vai lá, nossa, engraçado. Professor, eu coloquei aqui o nome do documentário que eu falei. Globalização Milton Santos. O mundo global visto do lado de cá. Como é que é o nome? Tem no Netflix algum lugar? Tem no YouTube. No YouTube? Ah, legal. Tá Vou... no chat aqui, depois dá uma olhada. Mandei o link também da. Ah, ele botou aqui. Show. E aí eu vou procurar também esse documentário que eu falei, negócio do iFood, que eu acho bem legal. E ele não é muito longo, não. Acho que tem, tipo, uns 40 minutos, sabe? E aí entrevista, tipo, várias pessoas que trabalham com iFood. E, nossa, é muito louco, assim, porque realmente não tem direito nenhum, assim, sabe? Tipo, e às vezes eles entregam sem receber nada, quando tem aquele frete grátis, sabe? Na real, eles não estão recebendo, não. Entendeu? Eu também acho muito louco que, assim, esse papo de iFood veio agora porque uma empresa veio e tornou uma coisa mais popular. Mas eu penso, tipo, antes do iFood, quando a gente ia pedir uma pizza, tinha que ligar lá, né? Uhum. E aí o motoqueiro vinha e ele ficava lá na porta da pizzaria. Você sabe se como é que era ali o contrato que talvez eles tivessem ou simplesmente era um acordo verbal, não tinha Então, até onde tudo eu isso. sei, ele era tipo um funcionário da empresa mesmo, da pizzaria, ou, sei lá, da farmácia. Faria, né? Se você for pegar, tipo, sei lá, um delivery grande, tipo um Habib's, que tem os próprios entregadores, provavelmente são contratados, né? Mas, tipo, não deve Sim, receber muito. Mas se eu vou pegar, por exemplo, pizzaria do Alemão da esquina do Jardim Vista Alegre. Provavelmente é um cara que é conhecido do pessoal e aí trabalha junto, sabe? E vira um mas ele trabalhador meio recebe. informal. Né, assim, ele recebe, mas será que, tipo, eu acho que ele deve receber, por exemplo, você vai trabalhar o dia fazendo entrega e eu vou te pagar, sei lá, R$ 100, sabe? Isso, exatamente. Mas aí ele é considerado funcionário da Funcionário. empresa. Tipo, É, tem uma carteira assinada, assim, sabe? Não tem carteira assinada, mas é funcionário. Aqui no Rio tem muito isso. Aqui é o que eu moro aqui perto da Pavuna, a pessoa deve conhecer. Sim, São João tem a Domino's. Vocês conhecem, né? A Domino's, Uma pizzaria. sim, casa. Os entregadores, eles são contratados, né? Como a gente está falando, mas eles ganham diária, não tem direito nenhum. isso, Eles são, tipo, eles trabalham na empresa que tem um nome, mas eles, sabe, ganham o quê? R$ 30 por dia e mais R$ 3 por entrega, coisa assim. sim. Mas aí, se você fizer a conta, é que tem muita gente que coloca aí, se você vai fazer a conta e no final do mês dá tipo um salário mínimo, você sabe? Tipo, se você dividir pelo dia que a pessoa vai trabalhar, por exemplo, vou ganhar R$ 30 por dia, vou trabalhar, sei lá, os 30 dias no mês. Vou multiplicar 30 por 30 dá 900, né? Então, mais as entregas, então não sei, né? Mas Uhum. é isso.
que a gente vai ver amanhã, aquele filme vai falar bastante desse negócio de trabalho, de horas, assim, sindicato. Qual é o filme? Amanhã. Amanhã a gente marcou, porque na semana passada a gente acabou assistindo a série que eu falei pra você, né? Aham. Aí a gente. Só que tem um filme que eu achei muito legal passar também. E aí o pessoal optou por assistir junto. Então a gente marcou pra ser amanhã às 10 horas pra assistir todo mundo junto. Chama American Factory. Tem no Netflix. É o documentário do. Acho que eu já ouvi falar. É o documentário do Obama, do ex-presidente dos Estados Unidos. Uhum. Fala a história de uma empresa chinesa que abriu uma filial nos Estados Unidos, depois que teve a queda da Bolsa em 2008. Teve o econômico todo, né? Aí fala como, tipo, é diferente o modo de pensar, porque a gente assistiu a série que falava sobre a economia da China, né? Como é que a China é uma ascensão econômica. Aí veio esse documentário, eu falei, vai ser legal a gente assistir, né? Aí fala como, porque antes o pessoal trabalhava, tipo, numa fábrica da GM, ganhava $30 a hora trabalhada, e depois, e aí teve a crise da 2008, foi todo mundo demitido, fechou a fábrica, aí essa empresa veio da China, contratou quase o mesmo pessoal que trabalhava na GM, trouxe o pessoal da China para trabalhar, só que eles pagavam, tipo, sei lá, $10 a hora, e a pessoa trabalhava, tipo, mexendo com vidro sem luva, assim, sabe? Com vidro quebrado sem luva. Eles não forneciam EPI. Livre mercado. Porque o estilo de trabalhar chinês é muito assim, porque os chineses são muito gratos pela industrialização que teve na China, né? Porque gerou muito emprego, eles aumentaram de vida. Então conta a história de como é que foi, como é que os trabalhadores dos Estados Unidos lidam com essa entrada dessa filial chinesa. Então eles começam a lutar, pede sindicato, não sei o quê, e é um documentário, e aí eles entrevistam o pessoal, entrevistam o dono da fábrica, tal, entrevistam os diretores. Interessante. É muito legal. A gente vai assistir amanhã. Eu vou ver se amanhã eu conseguir entrar. Se eu conseguir entrar. Se amanhã eu estiver de boa, eu assisto com vocês também. Depois a gente vai dar uma debate, né? Vai conversar um pouco. Aí eu falei pro pessoal que se quiser a gente pode, cada 15 dias, sei lá, não sei, pegar, porque tem as séries lá do Netflix, tem vários temas muito legais. Eu acho que até eu consigo abrir aqui pra ver, mas tem tipo série que tem episódio que fala sobre feminismo, sobre a tecnologia que tá vindo agora de desenhar DNA para criar pessoa, tipo, eu quero que meu filho tenha olho azul, quero que meu filho tenha cabelo preto. Tá começando a ter isso. E aí os Cara, isso é muito bizarro. É muito bizarro. Tem sobre culto religioso, né? Como é que a religião influencia na vida das pessoas. É muito louco. Tem temas muito legais que dá pra discutir. Gente, o Olin falou de toda essa história aí da série que vocês viram, da empresa chinesa que foi para os Estados Unidos e não sei o que. Gente, vocês viram aquela história do Trump querendo banir o TikTok? Não. Eu vi por alto. Eu queria saber, tipo, a opinião de vocês. Mas você sabe o que muito... O que aconteceu? É porque foi assim. O pessoal do TikTok cresceu muito, né? Então é um público muito grande. E aí o Trump foi fazer um comício, porque vai ter a reeleição. E ele foi organizar um comício para poder dar uma palestra pro pessoal. E aí esse pessoal poder votar nele. Só que o que aconteceu? Ele deixou um espaço aberto, então o pessoal, para meio que trollar ele, pegou e começou a se inscrever o pessoal de K-pop, TikTok, se inscreveu tudo. E aí se viram tipo, 800 mil inscritos pro projeto. Trump, meu Deus do céu. Só que o que aconteceu foi que ninguém foi. Caraca. Foi o pessoal do TikTok. E aí, depois que lançou agora, esses últimos dias, atualizou o sistema da Apple, né? Tem uma nova coisa que tem lá no sistema da Apple que você consegue ver quando um aplicativo tá pegando seus dados, copiando. Porque às vezes você pesquisa uma coisa no Google, aí você vai pro Facebook e tem um anúncio sobre aquilo. Sempre acontece. Aí, não sei vocês, mas eu acho muito útil isso. Porque eu pesquiso um negócio, vejo que o preço tá alto, depois eu vejo em outro site que tá menor, eu acho isso muito útil. Adoro. Você não tem medo não de estarem te vigiando? Não tem nada a esconder. Não, mas até então, isso todos os abusos aplicativos fazem. Instagram, Facebook, tudo, até o WhatsApp. Só que o TikTok, ele copiava muita informação. Então, todo print que você tirava, tudo que você copiava no seu Ctrl+C do seu celular,
tudo. Ele copiava tudo e mandava pro servidor, tudo. E sempre tinha notificação do TikTok. Aí entrou isso, junto com o povo do TikTok que fez palhaçada com o Trump, aí o Trump ficou bravo e foi pro TikTok. Gente, o Trump vive na quinta série. Exatamente. É que nem o Bolsonaro. É, igual ao Bolsonaro, por isso que aquela anta gosta tanto, né? Mas é porque eu acho que ele ficou mais puto, porque dinheiro de campanha eleitoral não é dinheiro público. É verdade. Né? É dele. É dinheiro dele. Então ele gastou Sim. muito dinheiro, fez uma infraestrutura numa cidade que tinha um histórico de ascensão do povo negro, né, que conseguiu se dar muito bem na cidade, criou empresa, criou um monte de coisa. Ele falou, putz, essa cidade eu vou fazer porque eu vou falar muito bem, não sei o quê. Eles ficaram muito felizes, só que ninguém apareceu. Aí acabou que foi mostra cota, mostra K-popers botando fogo na Babilônia. Nossa, gente, nunca critiquei K-pop, nunca critiquei. Nunca critiquei. Desde que eles derrotaram a Alemanha na Copa. Meu Deus. Amo K-pop. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa para finalizar, então. Vocês têm alguma ideia de tema para a próxima aula? Alguma sugestão? Acho que a gente podia falar sobre essas questões ambientais que estão acontecendo esse ano, né? Acho válido. Sim. Porque acho que no começo do ano teve aquela questão acho que ano passado teve que São Paulo ficou escuro às 2 da tarde. Teve o Dia Sim. Negro em São Paulo. E agora eu tô sentindo, porque eu tenho muito. O meu nariz eu vejo uma fumaça que eu já sangro já. E esses dias eu tô tendo muito problema para respirar essas coisas, por causa que você vê, tipo, várias fotos, o pessoal da metrologia tá falando que a fumaça do Pantanal já tá chegando aqui no sul. Nossa, com certeza, tá até demorando, eu acho, porque do jeito que Chegou tá. aqui já. E eu com certeza tô assistindo isso porque eu tô uma hemorragia o dia inteiro. Caramba. Péssimo. Mas enfim, acho que pode ser um tema que a gente pode discutir. Eu acho um ótimo tema, inclusive. Adorei. Então é isso. Eita. Que isso? O Eric chegou para apresentar. É porque ele vai apresentar a palestra do Setembro Amarelo. Ah, tá. Aí ele tá colocando os slides que vai passar. Eu vou participar também, gente. Tá, então, Vou ouvir aqui. arrasou, Fê. Muito obrigado, viu? Vou Beijo. gravar e vou começar uma outra. Rapidinho. Vai, Gabriel. Arrasa. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bora. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Calma aí, que deixa eu só parar de gravar e começar de novo. Espera aí, vou recapitular. Meu Deus, cadê? Olha ele. Todo bonito na foto. E no vídeo também.